E aí, galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui dessa série sobre mixagens de quarteto. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá certo? Se você já está gostando dos vídeos, não se esquece, tá bom? De se inscrever no nosso canal, de deixar o like nos vídeos, de deixar um comentário aí com alguma sugestão, com alguma crítica, alguma observação, alguma informação, tá certo? É muito importante o feedback de vocês. E não se esquece também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro aí dos nossos próximos vídeos, tá bom? Então, vamos direto para a prática, tá? Vamos diretamente para dentro do Pro Tools. Pronto, já estamos aqui. Na aula passada a gente falou sobre a equalização do primeiro tenor. Nessa aula aqui é a aula de compressão, tá certo? Uma compressão individual ainda, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo baixo. Primeiramente, antes de já adicionar aqui um compressor, eu gostaria de explicar um pouco como que funciona um compressor, né? Vamos adicionar aqui um SSL Comp, que é o que eu gosto muito de utilizar. Esse compressor aqui ele vai dar uma amaciada em tudo que a gente fez aqui, tá bom? Na voz, na equalização, ele vai dar ali uma segurada, uma amaciada ali no som, ele fica bem interessante o som. O threshold, ele vai dizer aqui para o compressor onde que ele vai começar a atuar. Vamos dar uma suposição aqui. Vamos supor que a minha voz está chegando até mais ou menos aqui, né? Daqui até aqui. Tá vindo daqui até aqui. O threshold ele vai selecionar em qual parte daqui até aqui o compressor vai começar a atuar. Vamos supor que eu coloquei o threshold aqui. Então, toda vida que minha voz chegar nesse ponto, ele vai começar a comprimir. Pode ser que passe um pouquinho o volume, pode ser. Se a compressão for muito forte, só segurar, travar o som aqui. Tem a compressão que a gente utiliza como limiter também, que ela não vai deixar ultrapassar. Mas aí pode ser que ela ultrapasse um pouco e já vai ultrapassar o comprimido. Ultrapassar um som mais comprimido, entenderam? Essa é a questão aqui do threshold. Ele vai simplesmente dizer para você, a partir daqui eu quero que você comece a comprimir. Vamos supor agora aqui nessa questão aqui de altura, né? De range aqui onde a voz vai. Vamos supor que a voz tá aqui, ó. Eu tô falando e a voz tá aqui modulando e tal. Eu vou dizer pro compressor, através do threshold, que é a partir daqui o compressor vai começar a atuar. Então, daqui para cima, a minha voz vai sair já comprimida. Daqui para baixo, se eu falar mais baixo, não vai comprimir, entendeu? Daqui para cima vai comprimir, daqui para baixo não vai comprimir. E o ataque é a nossa taxa de compressão. Quanto menor o nosso ataque, mais rápido começa a compressão. Vamos dar um exemplo ali, 1 milissegundo, né, do jeito que está aqui na nossa tela. 1 milissegundo, ele vai demorar 1 milissegundo para começar a comprimir. Ou seja, assim que eu começar a cantar, 1 milissegundo já vai começar a comprimir. Se eu aumentar isso para 30 milissegundos, então ele vai esperar 30 milissegundos para ele começar a comprimir, tá? Funciona mais ou menos assim. O release aqui, ele vai dizer que a partir de tantos segundos ele vai deixar de comprimir, tá? Então, se eu deixar ali um release bem rápido, então ele vai ficar ali, ó, comprimindo direto. Comprimindo direto não, desculpe. Se eu deixar um release bem alto, ele vai simplesmente ser rápido para deixar de comprimir. Vamos supor que a minha voz, se eu estou cantando, tal. Quando parei, ele já deixou de comprimir. Quando parei de cantar, ele já deixou de comprimir. Isso é o release mais rápido. Com o release mais alto, tá? Com o release mais lento, é que a gente chama, né? Com a taxa de release ali mais alta, ele vai demorar a deixar de comprimir. Ou seja, se eu quero que ele fique ali comprimindo direto, então eu deixo ali um release mais alto, ou seja, um release mais lento, para que ele fique ali demorando a comprimir. Assim que eu parar, ele vai esperar para deixar de comprimir. Release mais rápido, assim que eu parar, ele já para de comprimir. Release mais lento, assim que eu parar, para ir para a próxima nota ou para a próxima frase, ele ainda vai estar ali, ó, comprimindo, esperando para comprimir, entendeu? É mais ou menos isso. O ratio aqui é simplesmente a nossa taxa aqui de quanto que vai passar e quanto não vai passar. 2 para 1 significa que a cada 2 dBs, de som, de voz ou de instrumento e tal,
somente um vai passar, 2 para 1. A cada 2 dBs, somente um vai passar. 4 para 1, a cada 4 dBs, somente um vai passar. E 10 para 1, a cada 10 dBs, somente um vai passar, tá bom? O ratio aqui, basicamente, se eu deixo aqui em 2, ele vai ser uma compressão mais fraca, mais tranquila ali, mais de boa. Se eu deixo um ratio aqui 10, então é uma compressão mais pesada, ou seja, quanto mais som entrar, mais pancada de som entrar, mais ele vai comprimir, tá? É assim que funciona. Então é basicamente isso aqui, então vamos escutar aqui como é que tá a voz do baixo, para poder ver aqui até onde... Eu gosto de usar esse preset aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Esse preset aqui, eu gosto de utilizar ele. E esse make-up aqui, que eu acabei esquecendo de falar, funciona da seguinte forma. Por exemplo, o som tá aqui, mais ou menos aqui, nesse range aqui, né? O som da minha voz. Se eu comprimir, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai levantar as partes baixas e diminuir a parte alta, tá bom? Esse make-up, ele vai fazer o seguinte, como eu diminuí a parte alta, então quer dizer que ele baixou o volume também, tá? Então, o make-up é o quê? Ele vai pegar isso aqui que está comprimido e vai subir. Ou seja, eu adicionei aqui 1 dB, 2 dBs, 3 dBs. Aqui no Pro Tools eu adicionei 2 dBs. Então, o meu som está aqui, eu cantando. E na hora que eu comprimo, ele faz isso aqui, ó. Levanta a parte baixa, baixa a parte alta. E o make-up, ele simplesmente faz isso aqui, ó. Dá um volume a mais, um pump a mais aí, né? Um volume a mais nessa minha voz, já comprimida, tá? Então funciona mais ou menos assim. Agora vamos ver aqui, ó, este aqui é um ataque aqui de 10, então ele vai demorar um pouco para começar a comprimir. O ratio 4 para 1, a cada 4 dBs ele vai deixar passar 1. O release eu deixei em alto aqui, que é já de acordo com esse preset que eu coloquei. E o make-up aqui eu coloquei mais 12 dBs, para ele ajudar aí com mais 2 dBs de volume na minha voz comprimida, tá bom? Mais ou menos assim que funciona. Agora vamos ver aqui o threshold, a partir de qual momento já vai começar a atuar. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Se a gente for pela lógica aqui, ele está batendo ali 1 dB e meio, mais ou menos, ali, que está batendo ali na compressão. Só que eu quero que ele chegue ali mais ou menos ali em 4, tá? Próximo a 4. Não bater em 4, mas próximo a 4. Vamos lá. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Pronto, mais ou menos aqui, tá? Agora olha só, se eu comprimir demais, vai acabar prejudicando o meu som, olha só. Cantem alto com fervor, esse é o momento... Acabou com a voz, entendeu? Então eu preciso ver o quanto eu quero comprimir e vai de acordo com o meu ouvido e com a necessidade da música, claro, tá? Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Pronto, tá bom aqui. Agora eu faço o quê? Copio ele para o barítono, tá? É a compressão aqui de todas as vozes. Vamos ver como é que fica. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória. Lembrando, tá? Compressão a gente utiliza nas partes mais altas da música, tá? Então eu vou aqui colocar para tocar nessa parte aqui que é mais alta da música, tá bom? Então a gente escuta aqui nessa parte mais alta da música. Irá cantar, caiu Jericó. Pronto, é aqui. Agora vamos ver aqui. Pronto, no segundo tenor. Deixa eu só copiar aqui. SSL Comp para o segundo tenor. Vamos ver aqui como é que tá. Você irá cantar, caiu Jericó. Você irá cantar, caiu Jericó. Davi, por que que a gente tem que configurar o nosso compressor nas partes mais altas da música, com mais pressão vocal? Porque se você colocar uma taxa de compressão na parte baixa, a partir do momento que ele colocar um pouquinho mais de pressão vocal,
vai comprimir muito e vai acabar prejudicando a voz, o instrumento, a música. Então, simplesmente, você precisa colocar o seu compressor e escutar ele agindo nas partes mais altas, porque é nas partes mais altas que você vai precisar mais dele, tá? Imagine aí um pregador, tá lá na frente, lá falando e tal, falando aqui de boa, tal, lendo o versículo da Bíblia e tal. O compressor não tá agindo. Agora, a partir do momento que ele se empolga e começa a falar, aí o compressor ele precisa atuar, tá bom? Você não vai colocar compressor na hora que ele tá lendo um versículo aqui, quase sussurrando. Isso não tem necessidade, né? Para poder segurar ali o som. E então você só tem que fazer isso nas partes que ele tem mais pressão vocal, tá? É do mesmo jeito na hora que tá cantando. O compressor você tem que configurar ele, ajeitar ele nas partes mais altas, nas partes que tem mais pressão vocal, tá bom? Como aqui já tá bom do segundo tenor. Como aqui tem duas partes do segundo tenor, só faço copiar aqui, que é o mesmo, tá? Só que aqui nessa partezinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você irá cantar. Você irá cantar. Você irá. Pronto, é só essa partezinha aqui, tá bom? Agora vamos pro primeiro tenor. Compressor no primeiro tenor. Tem uma parte aqui que é mais alta dele. Vamos ver como é que tá. A vitória é certa, oh, irá cantar. A vitória é certa, oh, irá cantar. Pronto. Caiu Jericó. Pronto, tá bom aqui o compressor. Agora vamos ouvir como é que fica sem o compressor de todo mundo. Vamos lá ver. Caiu. Vou colocar aqui numa parte aqui que todo mundo canta. Aqui. Na sétima voz, terceira voz. Não, pegar essa partezinha aqui. Aqui. Foi. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Pronto. Agora vamos ouvir com o compressor. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Oh. Você Irá cantar. Show de bola. Pronto. A questão de compressão é essa daqui, tá? A gente trouxe as vozes um pouco mais pra frente, tá bom? E aqui o que é que eu gosto de fazer? Depois que eu faço todo esse passo a passo aqui, eu gosto de duplicar o canal, tá? Duplicar cada voz pra deixar ela como se estivesse ali em estéreo. Como não, né? Estando em estéreo. Duplicar aqui o baixo, ó. Dupliquei. Pronto. Já ficou aqui todos os plugins já adicionados. Vou duplicar aqui o barítono. Pronto, dupliquei. Duplicar esse segundo tenor. Dupliquei. Duplicar esse segundo tenor também. Pronto, e aí duplicar o primeiro tenor. Pronto, é isso daqui que eu gosto de fazer. E agora vai ficar dessa forma? Não, a gente agora vai colocar os panoramas, tá? Arrumar aqui os panoramas para estéreo, tá? Como o baixo nessa música aqui é ele que sola, tá bom? Então eu gosto sempre de deixar a voz que sola na parte mais estéreo possível. Ou seja, o panorama todinho aberto. Quem não sola, aí eu diminuo ali para não ficar no mesmo panorama. Faço dessa forma aqui, ó. O baixo que sola essa música. O segundo tenor aqui tem alguns solos, então eu vou colocar aqui como 90, tá? 90. Pronto. Esse outro segundo tenor aqui eu vou colocar como 80. Pera aí, 80. Aí. 80. O primeiro tenor vou colocar aqui como 70. 70. Pera aí. Volta tudo aí. Acabei esquecendo, tá? Vou colocar o baixo como 90. Por quê, Davi? Porque o playback tá com 100%. Panorama aberto. E eu não quero que o baixo fique junto com o playback em 100%, tá? Então aqui, ó.
segundo tenor 80. Davi, por que só não deixa uma diferença de 5? 5 não faz muito diferença, tá? É 10 que começa a fazer uma boa diferença aí de questão de panoramas. Então eu gosto sempre ali de trabalhar com a diferença de 10. Nessa numeração aqui de panorama. Pronto, aqui 70. Primeiro tenor 60. Pronto. E o barítono 50. Aí. 90, 80, 70, 60, 50. Tá certo? 9, 8, 7, 6, 5. Pronto, tá certo. E aqui o playback 100%. Tá? Vamos ver como é que tá agora. Dessa forma aqui, duplicado, com os panoramas abertos em estéreo de todas as vozes. Vamos ver. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é certa. Você Irá cantar. Trouxe as vozes, deu mais volume, né? Porque aí a gente duplicou o canal e ficou com mais presença. Ficou como se fosse ali mais cheia as vozes, como se tivesse mais gente cantando. Essa imagem estéreo traz isso, tá? Para as vozes. E aqui eu faço o quê? Crio um grupo do baixo, porque tá duplicado, né, o canal. Do barítono. Do segundo tenor. Desse outro segundo tenor. Na verdade, deixa eu deletar aqui esse segundo tenor. Vou criar um grupo para os dois segundos tenor. Aí, pronto. Daqui até aqui. Segundo tenor. E um grupo pro primeiro tenor. Pronto. Aí assim, se eu baixar um volume. E vou adicionar, fazer um grupo aqui também do geral das vozes. Todas as vozes. Vozes. Pronto. Porque aí se eu baixar, ó. Tá no geral aqui, tá? Selecionado geral. Se eu desselecionar aqui, deixar selecionado aqui, por exemplo, só o primeiro tenor. Ó, se eu baixar um, vai baixar os dois ao mesmo tempo. É como se tivesse linkado aí dois canais nas mesas digitais. Tem essa questão de link, né? Se eu baixar aqui, ó, o segundo tenor, ó. Deixa eu selecionar aqui o segundo tenor. Tá linkado, tá feito um grupo aqui dos 4 canais. Ó, se eu baixar um, vai baixar todos os 4. Ó, tá? Então, e se eu selecionar aqui o grupo de todas as vozes, se eu baixar uma, vai baixar todas as vozes. Tá bom? Agora deixa eu só selecionar aqui, arrumar esse volume aqui. Cantem alto com fervor, esse é o momento para o tremor. Deus vai à frente, a vitória é... Pronto, tá bom aqui esse volume. Essa era a aula de hoje, tá bom? De compressão e essa questão também de criação, duplicação de canais. A gente configurou aí os panoramas para deixar em estéreo, para deixar uma presença maior. Espero que tenham gostado, tá bom, desse conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar sobre a equalização do Mix Bus, tá? Quem não sabe o que é isso, não perde a próxima aula, que vai ser muito importante. A gente vai começar a ver algumas questões muito importantes para a questão de mixagem mesmo dentro de estúdio, tá? Então, não perde a próxima aula e até lá!